futebol, como aqui em Petrópolis, sempre foi meio burguês. Outros clubes mais ricos, né? Imperial, e tudo Imperial. E o Serrano nasceu num barracão, no bairro da Terra Santa. E sempre foi muito criticado, porque tinha um presidente chamado Álvaro de Abreu Pereira, que abria o estádio para as peladas dos garçons, dos pedreiros, e esses ficavam para ver o jogo do Serrano depois. E, sobretudo, quanto o adversário mais tradicional da cidade, eles ficavam ali, torciam e acabavam desequilibrando a partida e o Serrano acabava vencendo. Então eles ficaram muito furiosos com isso, tentaram desfiliar o Serrano, que foi propositor e fundador da Liga, mas o Serrano sempre foi um clube muito forte, por isso que nós escrevemos lá o Clube do Povo, né? E é isso. Tem outras histórias. Então, todo mundo ia para a reunião da federação e da liga, né? Com aqueles fraques. E ele ia com terno de linho simples, branco, né? Então, deixava o pessoal furioso. Mas por isso que o Serrano é o clube do povo da cidade burguesa, né? É mais ou menos isso. Localizada na região serrana do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis é marcada pela sua conexão histórica com a coroa portuguesa até os dias de hoje. Mas no meio dessa cidade, que sempre foi chamada de Imperial, existe um clube que nasceu do povo. Um clube que atravessou glórias, abandono e renascimento. Um clube popular que emergiu em uma cidade acostumada a olhar para símbolos de elite. Um clube que sempre teve, ao seu lado, a sua torcida. Esse clube é o Serrano. Bom, meu nome é Francisco Tyson, tenho 63 anos e hoje sou aposentado. Trabalhei muitos anos na jardinagem. Meu nome é Gustavo Afonso, tenho 23 anos, eu sou auxiliar de marketing, torcedor do Serrano, apaixonado. Eu sou Hugo Magalhães Ferreira Lage, tenho 30 anos e eu trabalho na equipe de comunicação do Serrano. Eu sou Eduardo Justen, tenho 24 anos e sou assessor de comunicação. Eu sou Eduardo Monsanto, jornalista, tenho 46 anos. E a história de todas essas pessoas e de tantas outras se cruzam aqui. Como é que começou a sua relação com o Serrano? Isso foi em 74. Meu pai me trouxe no ginásio para que eu conhecesse o clube que ele tinha jogado nos anos 30. E dali para cá, tô aí com eles sempre. Cara, meu primeiro jogo aqui no Serrano foi em 2017. Eu sempre gostei muito de futebol, mas eu, né, com a distância do Rio, não ia muito e tal. Falei, tem um time aqui da cidade, vou lá ver. E aí o primeiro jogo, pra mim, já é muito marcante, que foi o Serrano e São Cristóvão. O Serrano tava perdendo até os 44 do segundo tempo, quando empata e depois nos acréscimos vira. E aí dali eu falei, cara, se o primeiro jogo foi assim, não é possível que é normal, né? E dali em diante eu comecei a acompanhar o clube. Em 2017, ainda com 16 anos, eu acompanhava mais distante e tal. Depois eu fui me aproximando da galera da torcida. E aí, até hoje, a gente vive o Serrano o ano todo. Mesmo quando não tem jogo, a gente tá vivendo o Serrano. E é isso aí. Cara, o primeiro contato que eu tive com o Serrano foi graças ao meu irmão. Porque meu irmão era atleta, né? Já desde as categorias de base, bem novinho. Eu acompanhava ele assistindo jogos e tudo mais. E aí ele foi chamado para jogar no Serrano. E aí, junto disso, o meu pai conversou com os treinadores da época e conseguiu uma brechinha para eu entrar no Serrano. Não como jogador, porque
nunca tive muitas habilidades com a bola, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na parte de scout, assim, ficava num cantinho anotando coisas básicas dos jogadores, presença, número de gols que fazia no treino, e aí foi o meu primeiro momento, meu primeiro contato com o Serrano em si. Olha, o Serrano, ele tá no DNA da minha família, porque meu bisavô, Eduardo Nicolai, ele era tesoureiro do Serrano, era um cara de classe trabalhadora, mas que era muito apaixonado pelo futebol. E, inclusive, a filha dele, a dona Dalva, minha avó, e o meu avô Jaime se conheceram num baile do Serrano. Então eu costumo dizer que se não fosse o Serrano, talvez eu nem estivesse aqui para contar a história. Então uma ligação muito antiga que eu tenho com o clube. Eu desconfio, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que a primeira vez que eu fui a um estádio de futebol foi justamente um jogo do Serrano, com uns 3 anos de idade mais ou menos. Meu avô gostava de pegar os netos e sair levando todo mundo, né, para as coisas, né, para dar volta, enfim. E aí ia ter um dia um jogo Serrano e seleção do Kuwait, 1982. A seleção do Kuwait na época era uma seleção de Copa do Mundo, jogou a Copa de 82 com Parreira e tudo. Acho que até por ter um técnico brasileiro eles vieram fazer amistosos aqui no Brasil, e acho que esse dia foi o dia que eu acabei indo pela primeira vez, embora eu não tenha certeza e não tenha nenhuma recordação disso, nenhuma memória. Mas assim, já da época que eu me recordo e me lembro bem, o Serrano ele foi muito importante para minha carreira também, porque as primeiras transmissões que eu fiz de futebol para televisão foram jogos do Serrano, na época que o Serrano jogava a Série A2 do Campeonato Carioca, a segunda divisão do Rio. Então eu lembro que eu transmiti Serrano e CFZ, era super precário, né? A gente tinha uma câmera geral, uma lá embaixo, a transmissão não tinha nem replay direito, não tinha nada, entendeu? Éramos eu narrando, os comentaristas eram Roberto Márcio, Flávio Berredo, e 2 colegas meus de faculdade vinham comigo para fazer as transmissões, que eram o Gustavo Medella, que hoje é Frei, e o outro é o Daniel Andrade, que hoje trabalha no Portal IG. Então, o Serrano, além de ter sido fundamental para a construção da minha família, para a minha construção como narrador, ele também foi muito importante, porque foi narrando os jogos do Serrano que eu fui pegando cancha para poder depois dar os passos que eu acabei dando na carreira. E aí, o que o Serrano representa para você? Rapaz. Olha, sinceramente, eu hoje sou portador da doença de Parkinson, há 3 anos atrás. E eu só estou aqui por causa desse amor, porque muitas pessoas no meu lugar não se exporiam em público. E eu venho aqui por esse amor que eu tenho pelo clube. Né? Cara, hoje o Serrano na minha vida representa muita coisa, porque, como eu falei, eu comecei aqui desde 2017, eu tinha 16 anos, então eu amadureci muito aqui dentro do Serrano e aprendi muita coisa. E a gente acaba aprendendo muito nessa estrada também, de ir para jogos fora. É uma bagagem que a gente cria, que é muito importante. Então, o Serrano na minha vida hoje é praticamente tudo, cara. Quando começa a temporada do Serrano, eu falo, cara, olha só, agora é temporada do Serrano, não contem comigo para nada. O meu foco é o Serrano e o Serrano. O seu filho tá aí, né? Meu filho. Foi passar esse amor? Isso é muito lindo. Quando ele está aqui junto, eu lembro de mim, meu e do meu pai, do meu tio, né? É uma coisa linda realmente. Quando eu vejo ele, eu lembro de quando eu vinha com meu pai. Isso é uma coisa que não tem preço, não tem preço. Como você vê a relação da torcida com o Serrano? Cara, foi muito bonito. Uma das emoções mais, assim, fortes que eu senti na minha vida foi o dia que, depois de 2 anos fechado, a gente conseguiu reabrir o estádio Atílio Marotti para a torcida. Quando a gente volta com o futebol do Serrano em 2016, o primeiro turno que a gente jogou da Série B1, que era a 3ª divisão, a gente não pôde jogar no Atílio Marotti porque ele não tinha os laudos de bombeiro, tinha que ter um determinado número de extintores, tinha que fazer rampa de acesso, um monte de coisa. A gente correu atrás, conseguimos fazer as adaptações todas, conseguimos os laudos. Tem um filme do Kevin Costner que chama Campo dos Sonhos, que o Kevin Costner ele tem uma fazenda e ele começa a ouvir vozes e ele
sente que ele precisa construir um campo de beisebol no meio do milharal para que jogadores do passado que já morreram, mas que estão ainda presos à terra, possam voltar. Então ele ouvia assim, build it, they will come. Construa que eles virão. Então o dia que a gente conseguiu abrir a porta do estádio Atílio Marotti e aquela galera começou a voltar, cara, foi de arrepiar a nuca. Foi um negócio bonito demais, porque aqui em Petrópolis tem muita gente, eu sou Flamengo e Serrano, eu sou Botafogo e Serrano. Só que tem os caras que são só Serrano. Você já pensou o que é ficar 2 anos sem poder entrar no estádio do seu clube? Quase 2 anos sem poder ver teu time jogar? Futebol é uma parte muito importante da vida de muitas pessoas, né? Então foi comovente demais. A hora que abriu a porta do Atílio Marotti e os velhos torcedores, lembro aqui com muito carinho do Gilberto, que o apelido dele era Siri. O Gilberto era uma figuraça. Era o cara que mais xingava os goleiros rivais, ele ficava o jogo inteiro atrás xingando. Trabalhou muitos anos para o Serrano como roupeiro, sempre foi um cara altamente entusiasmado com o Serrano. A hora que o portão abriu e esse cara entrou, é esse mesmo cara que o dia que a gente consegue o acesso, ele tinha tido um derrame, então ele tinha a mão assim um pouquinho entrevada, caminhava com dificuldade. Esse cara, com as limitações todas que ele tinha, ele cruzou o campo inteiro de joelho, naquele campo enlameado, sabe? É muito bonito. Então, o futebol ele é feito de pessoas, né? O que faz o Serrano ser especial são as pessoas que torcem por ele. Então, voltar com o futebol em 2016 foi incrível, porque um dos caras que assim retornaram a acompanhar o Serrano foi o Chicão, o Francisco Taisen. O Chicão levou o Matheus, filho dele, e eles foram juntando outras pessoas que gostavam de futebol e formaram ali uma torcida, né? O Sou Serranista, sim senhor. Criando suas músicas, levando seu bumbo, xingando bastante os rivais, né? Cantando e apoiando o time. Então esse sentimento de pertencer foi trazido de volta. E essa turma que realmente é serranista, que vai para os jogos aqui no Atílio Marotti fora de casa, é que faz o Serrano ter uma razão de ser. Porque se o Serrano não tivesse essa torcida, hoje ele seria mais um time de empresário jogando campeonatos para fazer negócio com os jogadores. E não, é uma galera atuante, é uma galera que cobra em rede social, que cobra no estádio. Quando o clube estava em dificuldade, foram lá ajudar a pintar arquibancada. Então, esse sentimento de pertencer que esses torcedores trazem ao Serrano é que, na verdade, são a razão dele existir. Eu acho que a torcida tem muito carinho pelo Serrano, porque é um clube muito tradicional aqui da cidade. Acho que a maior questão mesmo é porque a gente não está na elite há muito tempo, né? Então a torcida vai se distanciando um pouco, os jogos são difíceis de acompanhar, porque esse ano, 2025, a gente deu sorte que a maioria das partidas foram no sábado, 3 horas da tarde. Aí é um horário ótimo para ter público, mas geralmente os jogos eram quarta-feira, 3 horas, aí isso acaba deslocando um pouco a torcida dos estádios. Mas eu acho que a torcida tem muito carinho, sim, eles acompanham bastante, gostam muito de acompanhar os resultados da base, porque tem muitos jogos contra equipes de maior investimento. A gente já ganhou várias vezes Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco. Então a torcida gosta também de ver esse tipo de resultado. Você acha que a relação com a torcida tem melhorado? Tem, isso com certeza tem. É claro que assim, por ter mais visibilidade nas próprias redes sociais, a galera cobra mais, mas eu acho que isso é um sinal positivo, de que as pessoas esperam resultados agora do Serrano, que antes é aquele marasmo, é o clube que tem ali na cidade, legal, vou acompanhar, perdeu, ganhou, mas agora não, o pessoal quer que ganhe, quer que suba de qualquer jeito, quer que façam campanhas boas, então acho que apesar da cobrança aumentar, também é um sinal positivo de que a gente tem feito um trabalho bacana também de crescimento e visibilidade. O que você acha que o Serrano representa para Petrópolis? Muito mais do que a cidade pensa. Muito mais do que o povo pensa. Se o povo lesse mais a história do clube, com certeza apoiaria mais. Cara, então acho que a gente pode separar em 2 partes aí. O Serrano já representou muita coisa para a cidade. Não à toa foi eleito, né, o clube do povo. Mas hoje eu vejo ele um pouco mais afastado da cidade.
E aí a gente pode falar pelas questões também dos anos que o clube ficou afastado, sem jogar profissionalmente, de resultados ruins e tal. E agora a gente vem nessa retomada, desde 16, com a Frente Azul primeiramente, agora com o Interfute. A gente vem nessa retomada do futebol e a gente vai tentando fazer com que a cidade abrace o clube de novo. Porque a gente sabe que Petrópolis é uma cidade estruturalmente, ela está distante do Rio um pouco. Culturalmente é bem diferente. Aqui a gente tem uma cidade mais de pessoal de idade, é uma cultura totalmente diferente, principalmente quando a gente fala da cultura de arquibancada, cultura do futebol. A gente vê que o pessoal no Rio é diferente. Por mais que às vezes um clube surja hoje, ele já vai ter uma torcida ali, porque tem a galera que torce para os outros times ali e acaba se juntando para torcer para esse clube e se cria algo legal. Aqui a gente vem fazendo esse trabalho, tentando criar essa cultura de arquibancada, e Petrópolis também é uma cultura muito mais voltada, muito mais burguesa. E o Serrano, ele desde que surgiu, ele luta contra isso. Não à toa é o clube do povo, a gente canta com orgulho que a gente é do povo, não é burguês. Então também tem essa quebra. Mas a gente vem tentando cada vez mais fazer com que a cidade se aproxime do clube. Cara, no âmbito profissional, eu diria que se tem futebol em Petrópolis é graças ao Serrano. O pessoal hoje em dia até tem valorizado mais pela boa fase do clube. Nesse ano, graças a Deus, conseguiu a classificação e afins. Mas antigamente, cara, tinha gente que era de outros clubes da região e não valorizava o clube da maneira com que ele merece, sabe? Porque, querendo ou não, o único clube profissional até então, hoje em dia tem o Veracruz também, tem o Petrópolis, que eu não, apesar de carregar o nome, não carrega uma tradição, uma história da cidade. O Serrano sempre foi quem abriu portas para o futebol profissional para muitos atletas, sabe, das categorias de base. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem casos de jogadores que atuam no futebol do Rio. Um exemplo é o Paulinho do Vasco, que é lateral direito, o GB também. São todos garotos que, apesar de serem do Rio, a gente levava às vezes para o Serrano para ter uma oportunidade de se destacar mais, porque às vezes ficavam esquecidos. E o pessoal sempre gostou muito, cara, do clube. O clube sempre abriu portas tanto para quem é de Petrópolis quanto para quem é de fora, sabe? Eu acho que isso que é o bacana. Tinha muita gente que vinha também de Três Rios, tinha gente que vinha de Magé, subia a serra para poder jogar no Serrano. Então, sempre vi isso. Acho que o apelido de time do povo se vem disso, sabe? De ser um time construído a partir das pessoas encararem aquilo ali como oportunidade de realizar o sonho de ser jogador de futebol, que é muito difícil, né, cara? A gente até fala hoje em dia que tem geralmente os que vingam. Hoje em dia a gente tem mais noção disso. Mas quando era mais novo, eu falava, mano, ser jogador de futebol é só me dedicar aqui, jogar muita bola. Mas não, cara, tem muita coisa envolvendo. Envolve muita coisa esse processo. E o Serrano, por muitas vezes, ele facilitou esse processo, sabe? Ele é uma porta de entrada do futebol profissional e até para quem gosta de futebol mesmo, cara, porque eu não vou mentir para você não, nos últimos anos aí o que eu tenho visto do futebol de Petrópolis em si, até falando na categoria de base, é um cenário que é um pouco preocupante, sabe? A gente já teve campeonatos aí que, por exemplo, no futsal, já disputei campeonato que tinha 12 equipes. Os últimos campeonatos de futsal de categoria de base, teve um campeonato que foi feito tipo em um trimestre, coisa que tinha tão pouca equipe que jogou tudo muito rápido, sabe? Então, é um respiro. Ver o Serrano, por exemplo, voltar agora, subir de divisão, é um respiro para quem gosta do futebol da cidade e para quem sonha que a cidade volte a respirar um pouco mais de futebol, um pouco mais, até do futsal mesmo, que querendo ou não, é a porta de entrada do futebol de campo, muitas vezes é o futsal. Então, o Serrano tem todo esse valor para a cidade, cara. Petrópolis é uma cidade que tem alguns traços bem, assim, singulares, por ter sido uma cidade que cresceu em volta nessa história de família imperial, de Orleans e Bragança, e é uma galera que mama até hoje, né, com Laudêmio, enfim. Eles eram donos de uma fazenda e hoje em dia quem é explorado por esses caras até hoje se orgulha disso. Eu acho uma coisa totalmente paradoxal, né? É uma cidade que tem coisas estranhas. É uma cidade de classe trabalhadora, mas uma cidade que é de direita. São as coisas meio esquisitas, sabe? E uma dessas coisas é o fato da gente estar muito próximo do Rio de Janeiro, né? Ter essa
proximidade geográfica, impede muitas vezes que a cidade valorize as coisas que são dela. O cara, em vez de prestigiar um comércio local, ele prefere, não, eu vou descer a serra, vou num shopping lá no Rio, gasto minha grana lá. Ou, vou ver o Serrano na terceira divisão pra quê? Vou logo no Maracanã, vejo Flamengo, Fluminense, vou a São Januário ver o Vasco. Então, é uma cidade que ela tem uma coisa de querer pertencer a algo que é distante dela, porque é uma cidade de trabalhadores que querem arrotar essa grandeza de cidade imperial, não sei quem, enquanto na verdade é uma galera que explora, né, até hoje essa massa trabalhadora de diferentes maneiras, e ela não valoriza aquilo que ela tem em casa, né, que ela tem de melhor, que são as pessoas, né? O povo daqui é muito guerreiro, é muito trabalhador, tem muito valor, sabe? Mas infelizmente a mentalidade é uma mentalidade assim, incompatível com a história do lugar e como as pessoas deveriam interpretar isso, entendeu? E isso acaba prejudicando muito o Serrano, porque eu tive essa experiência de dirigir durante 4 anos o grupo que fazia a gestão do futebol do Serrano. O Serrano estava praticamente quebrado, tinha feito 100 anos em 2015 e não teve dinheiro para jogar nem a terceira divisão do Rio. Eu estava no momento de buscar mais conhecimento sobre futebol, eu achava que a gente falava horas e horas de futebol na ESPN e às vezes eu sentia falta de mais conteúdo. Então fui fazer um curso de gestão técnica em futebol para aprender mais. E aí no final do curso, mesma história, tem que fazer um trabalho de conclusão para reposicionar um clube fictício ou real, fazer um planejamento estratégico de 5 anos, e eu falei, deixa eu fazer sobre o Serrano. Fui estudar a realidade do clube, fui entender quais eram as forças, as fraquezas, as oportunidades, né, as ameaças, fiz um trabalho que ficou incrível. Quando eu vi ele pronto, eu falei, isso aqui é factível, dá para aplicar isso aqui desde que a gente consiga encontrar as pessoas certas e mobilizar a cidade. E foi o que a gente fez. Então, durante 4 anos, a gente lançou uma campanha na época de financiamento coletivo, que era Camisa com História Não Morre. A gente levantou na época R$52 mil e foi jogar a terceira divisão do Rio. E logo no primeiro ano, nós fomos campeões do segundo turno e conseguimos o acesso para a segunda divisão de Petrópolis, do estado do Rio. Só que para dar o próximo passo, que é para chegar na primeira, a cidade não abraça, entendeu? Você precisaria de muito mais dinheiro para fazer esse projeto. E é uma cidade que o comportamento dela é assim, tá na terceira, não tô ligando, tá na segunda, olha, só vou ligar se vocês subirem. Mas é impossível você conseguir subir sem que a cidade abrace como um todo. É muito diferente, por exemplo, de Mirassol. Mirassol tem uma cidade média regional próxima, que é São José do Rio Preto, mas é uma cidade de 60 e poucos mil pessoas. Eles conseguem mobilizar aquela região todinha. Goiânia, por exemplo, Goiás, o dinheiro fica todo circulando ali porque ninguém tem como ir para outro lugar gastar, é tudo muito longe. Chapecó, mesmo caso, oeste de Santa Catarina, você não tem nenhuma capital perto, então o futebol no interior ele cresce com força quando ele tem algum tipo de isolamento para que as pessoas voltem os olhares para aqueles clubes, né? E aqui em Petrópolis há esse problema grave, que é da gente estar muito perto do Rio e as pessoas não valorizarem o que é produzido aqui. Enquanto o Rodrigo Santoro estava aqui na cidade, ninguém falava dele, entendeu? Quantos e quantos cantores que tem que sair daqui para conseguir fazer o seu trabalho, porque aqui não tem. A gente, quando eu fui fazer jornalismo, não tinha nem faculdade de jornalismo aqui, eu tive que ir embora. Então é uma cidade que ela não abraça o que ela produz de melhor, que são as pessoas. E o Serrano é um pouco vítima disso também. Mas a importância histórica dele é imensa. Nós estamos falando de um clube centenário, estamos falando de um clube que tem uma história bonita, ele começa no pátio lá da Igreja Terra Santa, ali no Valparaíso, depois vai se construir um estádio, depois eles conseguem aquele terreno lá do quarteirão Ingelheim para levantar na Madre Francisca Pia o estádio Atílio Marotti, a sede social, que é belíssima, né? Então é fruto de uma comunidade, de um povo que se uniu naquela época para conseguir fazer isso acontecer. E as pessoas foram perdendo, né, um pouco daquela coisa de ser sócio de clube, de ir para o clube. Isso acabou enfraquecendo também, além de administrações que não foram tão legais.
Então acaba que o clube ele ficou assim nas cordas para cair, para ser nocauteado e para deixar de existir. Então esses últimos 10 anos foram muito importantes para o futuro do Serrano, porque inicialmente a gente conseguiu botar o futebol para funcionar de novo. Quando a gente tinha feito um planejamento de 5 anos. Quando a gente ia entrar no último ano desse planejamento, a gente é procurado pela Interfute, que é a empresa do filho do Kleber Leite, o Klebinho, que eles já tinham um trabalho de revelar muitos atletas, mas eles não tinham um clube para que eles fossem federados e mais na frente eles recebessem esses direitos de formação de volta, né? Então ele falou, olha, a gente tem aqui um projeto de 6 milhões de reais para 10 anos. Eu falei, cara, nem se eu ficar aqui 100 anos a gente vai conseguir levantar 6 milhões, porque a cidade não acredita, não chega junto, não apoia, né? Então, estou dando passo ao costado, pode vir. E eles fizeram um trabalho muito forte na base, que é o métier deles, né? A formação de jogador. O profissional oscilou, ele caiu, agora subiu de novo. Então a gente está sempre na torcida para que, em primeiro lugar, a cidade abrace o clube e depois essas metas esportivas sejam alcançadas, porque o Serrano está fora da primeira divisão do Rio desde 1981. Já são mais de 40 anos longe, né? E não é uma cidade que fica a dever a nenhuma das cidades de interior que fazem parte da primeira divisão do Campeonato Carioca hoje, né? O Serrano existe porque alguém decidiu insistir. E porque quando tudo caminhava para um fim, teve gente que não desistiu. Cara, a nossa ideia foi a seguinte, o clube estava praticamente falido, ele não tinha nenhuma perspectiva de voltar a jogar futebol profissional. Quando eu fiz esse curso de gestão técnica e preparei aquele planejamento estratégico, eu vi que era factível levantar aquele projeto, tirar aquilo do campo das ideias. Eu comecei a mapear mentalmente pessoas que eram da cidade e que tinham ligação com o futebol profissional. O primeiro nome que me veio na cabeça foi o Alex Arruda. O Alex era um centroavante canhoto muito bom que o Serrano tinha ali na virada de 99 para 2000, tinha feito toda a base no clube, muito serranista, e era um cara que tinha experiência de jogar Champions League na Europa. Ele jogou no Ferencváros da Hungria, jogou na Áustria, jogou na Bulgária, tinha cursos da Federação Holandesa de Futebol, então era um cara que podia agregar. Convidei o Alex, convidei o Marcelo Teixeira, que foi o cara que era especialista de base, que levou para o Manchester United os gêmeos, né? O Rafael e o Fábio, que são aqui de Petrópolis. Fui mapeando profissionais de comunicação que estavam em clubes, gente de jurídico, né? O Maurício Corrêa da Veiga, que é um grande advogado esportivo. Aí a gente montou um grupo que se chamava Frente Azul. E aí, com a Frente Azul, a gente montou um estatuto para ela viver durante 5 anos e tentar fazer essa reestruturação e levar o Serrano até a primeira divisão e devolver para a gestão estatutária do clube, né? Era isso que a gente tinha em mente. E aí, cara, foi assim, a gente fez esse projeto, botamos o bloco na rua e a minha primeira iniciativa para viabilizar isso foi fazer um crowdfunding, que eu te falei, chama Camisa com História Não Morre. A gente fez uma camisa retrô igualzinha à camisa do tempo do Anapolina, igual, né, os detalhes da gola, tudo igualzinho. E começamos a fazer grana vendendo essa camisa retrô, chaveiro, caneca, merchandising do clube e conseguimos levantar 52 mil reais. Para chegar nesses 52 mil, eu fui, cara, na cara e na coragem, atrás de muita gente que eu admirava e pedia esse apoio, para fazer chamadas, né, vídeos de apoio. Então, cara, Renata Fã, Neto, Zico, Rivelino, Amigão, Paulo Soares, Antério Greco, cara, um elenco estelar, Rodrigo Santoro. Eu fui atrás de muita gente e todo mundo se prontificou a ajudar. Apesar do Serrano ter me tirado um tetracampeonato com aquele famoso gol do Anapolina, acho que a volta do Serrano ao futebol do Rio seria bom para o futebol carioca e também para Petrópolis. O Serrano tem muita tradição, muita história, e esse movimento do povo de Petrópolis para resgatar o futebol profissional do Serrano é muito importante para o futebol do Rio, para o futebol brasileiro e, sem dúvida, para a região serrana, para a cidade imperial,
das mais importantes do Brasil. Queremos um Serrano forte, 100 anos de história e Antero My Friend. Diga. Camisa com história não morre. Não morre, não morre. E outra coisa, Petrópolis sem o Serrano é que nem um Antero sem um amigão aqui no Sport Center. Não tem graça. Dou um apoio muito grande para que o Serrano volte a ser, quem sabe, time da primeira divisão do Rio de Janeiro em breve. Não é possível, né? Não ter um time aí, né? A cidade, esse lugar maravilhoso. Pessoal, vamos colaborar, vamos fazer uma força aí para o nosso Serrano voltar à elite do futebol carioca. É isso aí, rapaziada. Tá na hora de todo mundo dar uma força para fazer com que o Serrano possa voltar, né? É o momento pro pessoal de Petrópolis, né? Os que ainda vivem na cidade, os que não estão mais vivendo aí na Serra, fazerem a sua parte para que o Serrano possa retornar ao cenário do futebol do Rio de Janeiro, né? Ô povo, vamos ajudar o Serrano, vamos arrecadar um din-din. Você de Petrópolis, regiões aí, dá uma força pro Serrano, vem ajudar o Serrano. É brincadeira ver um time de futebol tão importante, tão profissional, com uma camisa com uma história linda como essa, e que não pode morrer. O Serrano é um clube tradicional, de muita história, é um clube que precisa ser respeitado e continuado. Ajudem o Serrano, participem dessa campanha. Um time que não pôde nem disputar a Série C do Campeonato Carioca, um time que merece ressurgir, um time que merece crescer. Vamos ajudar a trazer o Serrano de volta para a elite do futebol carioca. É muita história, a história do Serrano é linda, mais de um século, e a gente quer ver vocês de volta, tá bom? Petrópolis, o Brasil inteiro tem de ajudar, nós estamos juntos nessa. Eu quero o Serrano de volta, porque camisa que tem história não morre. Pois camisa com história não morre. 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 E camisa que tem história não morre. Isso começou a chamar a atenção. E quando eu ia dando notícia, a gente tinha quando acabava o bate-bola e começava o Sport Center, que era o programa que eu apresentava, a gente tinha um chamado Momento Groselha, que era quando entravam os dois elencos, a gente falava alguma bobagem e ia para o meu programa. E aí, nesse Momento Groselha, eu comecei a botar os gols dos jogos. Serrano ganhou domingo, não sei o quê, vamos ver o gol, não sei o quê, olha o gol do Marcelo Mariola, blá, blá, blá. E as pessoas começaram a acompanhar aquilo como se fosse uma novelinha, entendeu? Ganhava, perdia, mostrava a camisa, os colegas lá de dentro também abraçaram muito essa ideia. Eu lembro que foi, acho que, 2018, no Linha de Passe, eles elegiam o gol mais bonito da rodada. E a primeira partida da Série B1 de 2018 foi Serrano e Duque de Caxias. Um dilúvio ali no Marrentão, em Xerém. E o Marcelo Mariola fez um gol maravilhoso. E eu infernizei os caras até eles botarem o gol do Mariola na eleição. E o gol ganhou, cara. Entendeu? Então tudo isso foi dando uma repercussão e uma relevância ao Serrano que ele não tinha mais. Porque quem viveu o gol do Anapolina quase 40 anos antes ainda lembrava, né, alguma coisa. Mas a molecada mais jovem não sabia nem o que era Serrano. E de repente o Serrano volta a ser pauta, volta a ser assunto. E acho que essa foi a colaboração mais importante que a gente trouxe. Mostrar que acompanhar e torcer pelo Serrano é algo fantástico, é incrível, é uma delícia, na hora boa e na hora ruim. A gente começou a levar... É uma cidade que tem um potencial cervejeiro absurdo, mas a primeira cervejaria do Brasil é daqui, a Boêmia. E hoje as micro cervejarias fizeram da cidade a capital da cerveja artesanal do Rio de Janeiro. Então a gente leva também o pessoal da Brew Point para vender cerveja artesanal nos jogos. Isso acabou virando uma atração. Tinha gente que não ia nem pelo jogo, ia para tomar aquela cerveja campeã. Então a gente foi tentando transformar aquilo numa experiência muito além só do futebol, entendeu? E acho que foram 4 anos em que, para mim, valeram por 40. Meu casamento bambeou porque eu comecei a botar dinheiro do bolso, muitas vezes, quando o projeto não andava, por acreditar naquilo. E não foi pouco, botei bastante dinheiro do bolso. Mas as lições que eu aprendi ali, as experiências, as amizades, o que eu acabei vivendo nesses 4 anos, valem muito mais do que aquilo que eu coloquei no clube, sabe? E se você pudesse definir o Serrano em uma palavra, qual que seria? Gratidão, mano.
Gratidão acho que é a palavra certa, porque o Serrano, para mim, foi crucial para além da formação como treinador, porque hoje em dia eu nem atuo nessa área, né? Eu tenho meus trabalhos como jornalista esportivo e tudo mais, mas eu nem atuo como treinador em si. Mas eu tenho gratidão pela minha formação como pessoa, cara. Eu acho que moldou muito do meu caráter, da pessoa com que eu me tornei, do lance de lidar com responsabilidade. Eu lembro que, pô, era muito bizarro, cara. Eu tinha 16 anos, eu não sabia nem lidar com os meus documentos, eu tinha que lidar com uma penca de documentos de inscrição, de criança de 10, 11 anos, uma responsabilidade danada nas costas. Então, isso me ajudou muito a formar a minha maturidade e até o meu lado de desenvolvimento pessoal na parte de comunicação mesmo com as pessoas. Eu sempre fui um cara muito tímido, então a tendência é que eu ficasse mais isoladão no meu canto e o Serrano me permitiu conhecer muita gente, fiz muitos amigos, tem gente aí, cara, que é amigo até hoje, assim, é aquele tipo de amigo que a gente se encontra de 5 em 5 anos. Tem gente que eu voltei a ver há poucos anos atrás, que eu não via, tinha quase 6 anos. E mesmo assim a galera é fantástica, assim, a amizade bizarra. Então acho que a palavra que define o Serrano para mim é gratidão, porque muito do que eu sou, boa parte do que eu sou na verdade, é graças ao clube, muito além do futebol. O futebol, eu gosto muito de futebol, sempre gostei desde pequeno, mas viver o clube em si, poder ir para o Atílio Marotti, é muito bizarro, mano. Eu tinha chave do estádio, é um negócio muito assustador para que hoje em dia eu paro e penso, cara, quem foi o doido que me deu essa oportunidade? Mas, enfim, eu guardo com muita gratidão mesmo o clube, as pessoas que fazem o Serrano, porque essa é a verdade, né? O clube em si é a instituição, mas as pessoas que estiveram por lá junto comigo, com a minha família, é quem me ajudou a me tornar tudo que sou. Pô, cara, paixão, com certeza, paixão. Já fiquei com os olhos marejados aqui algumas vezes de ver, tipo assim, um clube na 3ª divisão, às vezes o tempo ruim, aí tu olha assim o estádio lotado, cara. Isso aqui não tem explicação, é paixão mesmo. Uma palavra só é muito pouco, cara, mas deixa eu pensar aqui, é uma pergunta bem difícil. Acho que pertencimento. O Serrano faz sentido para as pessoas que pertencem, para as pessoas que olham ali e conseguem enxergar o valor da história, que conseguem ver que aquele é o time da sua cidade, que aquele ali é o lugar que vai oportunizar chances para os talentos locais tentarem a vida no futebol, não só os jogadores, mas os treinadores, os preparadores físicos. Então, o Serrano é pertencimento. O Serrano é pertencimento e é uma história muito bonita para se perder.